uma gama séria de problemas que a gente tem e desigualdades que a gente tem aqui no sistema de saúde, o tempo inteiro a gente referiu essa nova lei, né? Porque, de alguma forma, a gente está prevendo ali novas regras para o jogo. E, claro, que ainda tem regras, né? O Tiago deixou isso muito claro aqui, que vão precisar ser feitas, que ainda precisam ser escritas e bem delimitadas, mas a gente tem, sim, algo que está previsto ali para mudar um pouquinho, tentar mudar um pouco esse cenário que a gente conversou bastante aqui no início. Então, vou dar seguimento aqui na nossa discussão, e aí a segunda parte, né, da nossa mesa aqui, que se propõe a discutir a oncologia dos sonhos ou a oncologia possível, vai discutir exatamente essa implementação, então, da nova política oncológica. A gente tem aqui uma série de especialistas que eu vou chamar ao palco para estar com a gente, para me ajudar a conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai ter aqui, obrigada, a Aline Leal Gonçalves Creder Lopes, que é representante do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral do Câncer. Por favor, fica aqui com a gente. O Rodrigo Oliveira, que é assessor da presidência da EBSER, também está com a gente. Cadê o Rodrigo? Opa, por favor, por favor. A Cláudia Osório, que é pesquisadora da Fiocruz, se eu não me engano, ela já está online aqui com a gente, vai participar de forma remota do nosso debate. Também de forma online e remota, a deputada Flávia Moraes, que é nossa grande parceira aí lá no Legislativo. Dr. Pascoal Marrachini, presidente da ABFIC, por favor, se junte a gente. A doutora Mariana Lalone, que é médico oncologista e vem representando aqui a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, por favor. A doutora Karine Vasconcelos, que é coordenadora da Radioterapia da Oncologia DOR e membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, que também vem representando. E o doutor Alberto Fiuza, por favor, que é diretor administrativo do Instituto do Câncer do Ceará. Bem-vindo. Bem, acho que, como acharem melhor. Aline, vou passar a bola para você, para a gente te ouvir um pouquinho, então, em como está esse status, para a gente discutir a partir disso. Por favor, fica à vontade. Só passar esse próximo. Então, né, eu vim aqui com a missão hoje de falar como está o status de implementação da lei. Então, vou trazer um pouquinho do histórico, né, porque essa lei, né, que eu vim aqui falar do status dela, ela é de 2023, mas a gente tem uma construção histórica no Ministério da Saúde há 10 anos. Né? Há 10 anos o Ministério da Saúde tem uma legislação, que é a Política Nacional de Controle de Câncer, e que já preconizava, em 2013, justamente a redução da mortalidade e incapacidade causadas por câncer, a diminuição da incidência de alguns tipos de câncer e a contribuição de uma forma holística na qualidade de vida do paciente por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos. Ou seja, a gente tem há 10 anos já trabalhado nesses aspectos. E agora, assim, com a aprovação da lei, a gente tem aí uma oportunidade, né? Uma oportunidade porque essa lei traz várias outras questões que não estavam previstas na nossa portaria, né? Que é a 874, que foi depois consolidada na portaria número 2. E oportunidade para a gente estar, primeiro, trazendo aí a eloquência, a importância da oncologia. Eu acho que do que na mesa que foi colocada, isso é super relevante no sentido de que a oncologia tem um destaque, foi aprovada uma lei, então, o que, do ponto de vista do legislativo, do executivo, se traz como prioridade também em relação à dotação orçamentária? É só trazendo um gancho com a última mesa. E também, essa nova lei, né, que é a Lei 14.758, ela traz não só a instituição da Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer no âmbito do SUS, como também a questão do Programa de Navegação do Paciente no SUS. Então, assim, eu acho que esse é um dos aspectos mais inovadores da lei, que é um aspecto que, de fato, a gente tem algumas experiências em alguns estados, muito também relacionada à navegação hospitalar desse paciente. Mas a legislação, eu vou falar um pouco mais à frente, ela traz aí
um âmbito mais geral dessa navegação do paciente na rede, né? Enfim, aqui eu vou trazer alguns pontos que estão na lei e que estão com ações já em andamento. Mas foi o que eu também acho que destacar o que a Luciana falou, né, quando ela começou, encerrando a mesa de abertura. É um processo muito complexo e é um processo que a gente tem construído no âmbito do Consinca também, com os grupos de trabalho. Nós criamos 7 grupos de trabalho para estar discutindo também a implementação e se, de fato, a lei vai pegar, né? Porque foi o que o Tiago falou. A gente tem várias leis. Mas por que essa lei não pega? Essa lei não pega porque, muitas vezes, a concepção dessas legislações, não sei se vocês sabem, todas elas são encaminhadas para o Ministério da Saúde e são feitos pareceres em relação à capacidade de execução dessas leis. E, muitas vezes, a gente faz alguns comentários do ponto de vista técnico nas áreas das leis e não somos levados em consideração quanto à viabilidade. E essa lei é publicada, a revelia de nossas contribuições como Ministério da Saúde, sobre a viabilidade e sobre a relevância de alguns aspectos, e aí depois a gente cai nessa situação de que uma lei ela não é aplicada. Então, enfim, a gente tem essa realidade e que a gente tem evoluído muito nessa discussão com o Legislativo. Eu acho que essa nova lei a gente pôde contribuir e a gente teve aí muitos aspectos considerados pelos legisladores, mas isso não é um histórico que ocorreu anteriormente. E aqui eu vou falar um pouquinho do que a lei traz sobre a questão da importância do rastreamento e o diagnóstico no âmbito da política. E aqui eu trago alguns tipos de câncer específicos passíveis, tanto de rastreamento quanto de detecção precoce, para falar um pouco de vocês o que já está acontecendo no âmbito atual em relação a esses tipos de câncer. São eles: câncer de colo de útero, o de mama, o de colo e reto, o câncer infanto-juvenil e também aqui uma iniciativa do Ministério da Saúde que ela é voltada a todos os tipos de câncer, que é a elaboração de protocolo de autossuspeição. Que aí eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, né, como a gente falou na mesa de abertura, o Brasil é signatário do Plano de Eliminação de Câncer de Colo de Útero. Isso tem sido uma pauta muito forte no governo federal. Por quê? Por quê? O que é esse plano de eliminação proposto pela OMS, pela OPAS? Prevê 3 pilares: vacinação, rastreamento e tratamento. E com qual a meta? A meta disso é reduzir 40% dos novos casos e salvar 5 milhões de vidas. É um tipo de câncer prevenível, tratável e que a gente tem condição de fazer isso. Agora, é fácil? Não, porque também a gente aqui no Ministério da Saúde a gente já tem as diretrizes do rastreamento de câncer de colo de útero e ações focadas nesse tipo de câncer desde 1980. Existem ações. E por uma série de dificuldades que a gente estava agora tendo mais ciência delas, assim, a fundo, porque nós formamos aqui um GT, né, de eliminação de câncer de colo de útero, que aí eu trouxe só as siglas, né, porque se eu fosse escrever o nome de todas as secretarias, essas são todas as secretarias do Ministério da Saúde que têm relação com o câncer de colo de útero, ou seja, a Secretaria de Atenção Especializada, onde está a CGCAM, que é a gestora da política, a SAPS, que é onde essa mulher vai fazer o rastreamento. É lá que acontece na atenção primária. Então, não discutir isso com a atenção primária é inviabilizar todo o processo de rastreamento dessa mulher. A SVSA, ou seja, é quem produz os dados de vigilância dos tipos de câncer. A CEDIG da saúde digital, porque também a questão de acompanhar essa mulher na rede, ela está ligada também ao sistema de informação. Então, a gente trouxe a saúde digital para discutir com a gente as ferramentas que vão viabilizar essa acompanhamento dessa mulher. A CGET, que é por quê? Como eu estava falando na mesa de abertura, temos alguns aspectos em relação à vacinação, em relação ao próprio ato da mulher ir se rastrear, que tem concepções que são mais subjetivas.
tem questões aí de mudança de cultura, de mudança de conhecimento. A PNS não trouxe isso, mas a PNS levantou por que as mulheres não faziam citopatológico. Uma gama grande de mulheres não entendia a importância. Então, a CEGET, que é a coordenação a Secretaria do Ministério da Saúde, que trabalha com a educação, com a formação de profissionais, também mobilizar esse profissional. Ele vai receber a mulher, por que você tem que se rastrear? Qual o benefício do rastreamento com a escola de útero? Porque o que está acontecendo é que as mulheres não rastreadas, por exemplo, numa visita numa UBS, numa visita num hospital, ela pode ser sensibilizada. Ela não tem que ser sensibilizada por quando ela for fazer o exame. Essa mulher tem que ser sensibilizada para qualquer ação relacionada à saúde dela como global, como mulher. Então, assim, a gente tem trabalhado nesse plano de eliminação de câncer de colo de útero e para lançar o plano nacional, considerando plano de comunicação, considerando o envolvimento da sociedade civil, envolvendo as sociedades médicas, e aí vocês já vão ter logo, em breve, notícia desse lançamento. Outra questão do câncer de colo de útero é que houve a incorporação do teste molecular. Eu acho que isso é um case que eu acho que vale muito a pena falar nessa questão da negociação com a indústria. A gente tinha um teste molecular de HPV que era $50 a unidade. E o projeto de Pernambuco, ele veio junto com uma estratégia de desenvolvimento do complexo industrial brasileiro. Por quê? Porque os testes que nós estamos usando, que nós usaremos na implementação do projeto de Pernambuco, eles vão ser testes produzidos nacionais pelo BMP. Quando a gente, de fato, teve a aprovação desse teste na Anvisa, as outras produtoras dos testes moleculares baixaram o valor do teste molecular para o mesmo valor que foi combinado com o BMP. Ou seja, a pressão de existir um produto nacional que foi $8, né? De 40 para $8. Então, a indústria baixou porque ela não ia perder competitividade. Porque quando o IBMP começar a produzir para fora do nosso projeto, como é que ela vai competir com esse valor? Então, assim, isso é um exemplo também de negociação e de estratégia que nós tivemos para quê? Para tornar acessível esse teste molecular. Porque não adiantaria eu incorporar e eu não ter condição, por exemplo, de adquirir um teste molecular em massa. Então, essa é uma estratégia que a gente adotou. E aqui eu trouxe a portaria, né, que incorporou a testagem molecular, que foi isso, gente, foi publicada agora no Dia Internacional da Mulher, ou seja, teve uma conotação aí histórica, basicamente, porque o INCA, junto com a CGCANA e com os outros parceiros, a gente estava trabalhando muito na possibilidade da incorporação desse teste, entendendo que ele vai mudar, revolucionar essa questão do rastreamento. E o que vem? Adianta só incorporar o teste molecular? Sem que eu repense o meu rastreamento? Não. Então, por isso, as diretrizes de rastreamento de câncer de colo de útero estão sendo repensadas e revisadas agora, com uma previsão de publicação em setembro, pensando, o meu teste molecular ele vai ser incorporado em que lógica dentro do sistema? Qual o meu fluxo? Como eu vou orientar o meu gestor para encaminhar a mulher? Porque, por exemplo, ela pode ter se ela tem um teste positivo, eu vou mandar essa mulher para onde? Qual o próximo passo? Porque essa é a importância do protocolo. Porque os gestores, muitas vezes, não têm noção, não têm o conhecimento para onde encaminha essa mulher. E aí o que acontece? Essa mulher fica perdida. Porque ele não tem conhecimento de qual a conduta com base num teste molecular positivo. E assim, isso parece óbvio, mas não é óbvio. Durante a gente tem tido reuniões regulares com os estados, né? E a gente tem identificado uma fragilidade muito grande no conhecimento da gestão e uma necessidade de realmente um lado a lado do Ministério da Saúde na produção de protocolos para atendimento, inclusive pediátricos, em oncologia. Eu vou falar um pouquinho mais isso na frente. Então, a gente vai revolucionar
a questão com a incorporação do teste HPV? Vamos. Assim, muito alinhado que já é feito na Austrália há muito tempo, no Reino Unido, mas assim, isso, sem uma organização da rede, vai se perder, ou seja, você vai ter, por mais que a gente tenha conseguido negociar um valor menor, se você não organizar a rede, você vai perder teste, você vai perder a mulher com o teste positivo. Então, a organização da rede e muito mais, a organização do rastreamento como um rastreamento organizado, ou seja, prevemos aí busca ativa dessas mulheres. Por isso também estarmos alinhados com os sistemas, por exemplo, o SUS AB. Onde está essa mulher? O agente comunitário, a senhora fez exames, nunca fiz citopatológico, nunca fiz um exame de rastreamento de colo de útero. E existem muitas assim. E essa mulher que vai chegar com o diagnóstico tardio já, com o diagnóstico avançado de câncer de colo de útero e vai perder a oportunidade terapêutica de tratamento. Ah, tá, pois é, eu tô aqui, eu falo muito, gente, eu me empolgo. Então, assim, né, eu montei poucos slides, mas é porque não é suficiente. Então, câncer de mama, a gente tem identificado aí também, como eu pontuei, fragilidades no rastreamento dessa mulher, no sentido da quantidade de população coberta, por exemplo, com o exame de mamografia. E não é porque não tem mamógrafo. Tem locais que tem mamógrafo que está subutilizado. Então, a gente tem feito vários estudos e várias conversas mesmo ali com os estados para identificar qual a dificuldade. Por que essa mulher não está chegando para fazer a mamografia? E aí estamos nessa situação e acompanhamento dos parâmetros. De que forma a gente acompanha isso? Através desses parâmetros técnicos do INCA. Outra ação nova, né, que é, na verdade, a instituição do Grupo de Trabalho de Prevenção e Detecção Precoce do Tratamento de Câncer de Colo e Reto. Qual o produto desse ano já sabe, qual o produto que a gente espera? Até o final do ano vão sair as diretrizes de rastreamento do câncer de colo e reto. Essa é uma demanda muito antiga, né, que a gente falou assim, não, agora a gente vai, agora vamos pegar isso, né, a unha e vamos fazer, porque ele é um dos cânceres mais incidentes no Brasil, e com a questão, também com o diagnóstico tardio, e a gente elaborou esse plano, o INCA está liderando esse grupo de trabalho junto com a gente e com o pessoal da atenção básica. E também câncer infanto-juvenil. Nós temos uma parceria com a OPAS, com o St. Jude, né, com a OPAS Washington, OPAS assim, América Latina, e St. Jude na detecção precoce do câncer infanto-pediátrico. Ou seja, a gente tem um projeto piloto acontecendo em Pernambuco, e a gente está agora também, junto com o Instituto de Medicina Social da UERJ, escrevendo um protocolo de autossuspeição para a pediatria. Por quê? O que acontece com a pediatria é que muitas vezes você perde a oportunidade de tratar essa criança porque o médico da atenção básica que atende essa criança, ele não identifica aquele sintoma como sintoma sugestivo de câncer. E quando essa criança chega no hospital para tratar, ela já não tem uma condição terapêutica ideal e muitas vezes falece. Outra coisa que nós identificamos e que a gente tem, a OPAS tem protocolos elaborados em espanhol para a equipe multidisciplinar, para enfermeiros, e a gente está traduzindo esses materiais para o português, validando de acordo com a nossa realidade, para que nós possamos trabalhar com esses profissionais, para apoiar, porque assim, isso é uma coisa que vem muito na pediatria, é que o profissional ele não sabe como atuar. E nos fóruns que nós participamos, eles pedem protocolos federais de atendimento. Então, assim, vamos fazer, vocês vão receber o convite, um evento lançando o Crawl Brasil, agora final de junho, já dando um spoiler, né, Larissa? E a gente está organizando para lançar o plano de eliminação de câncer infantil no Brasil, em parceria aí com a OPAS e em parceria também muito com a sociedade civil, gente. A sociedade civil, né, que está mais à frente dos hospitais que já fazem tratamento. E foi muito colocada a questão do protocolo da última mesa, né? O protocolo, gente, é muito importante a gente ter um diagnóstico da rede. Então, a gente tem um projeto já em andamento com a SOBOP e com a CONIAC, que é a Associação de Casas de Apoio de
para crianças, né, e a SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, para diagnóstico de todos os pais habilitados em pediatria. Ou seja, qual a qualidade que essa criança tem de atendimento? Qual o protocolo para todos os tipos de câncer de infanto-juvenil eles estão tendo? Porque, a partir desse diagnóstico, a gente vai poder trabalhar mais no que é fragilidade. Porque se você não conhece, porque o trabalho que vocês apresentaram, se você não conhece a fragilidade, você não pode atuar em relação a ela. Estou quase acabando. Estou quase acabando. É porque é muita coisa, felizmente, né? Quando eu estava montando a apresentação, eu falei assim, gente, eu não tenho tempo de falar tudo que a gente está fazendo, porque é uma alegria trazer coisas que estão acontecendo e que vão ter um impacto relevante. Porque todas as ações de rastreamento e detecção precoce têm um impacto justamente, não só em prevenir o câncer, como uma possibilidade, de repente, diminuição do custo, né, para o sistema único, mas mais do que isso, né, a possibilidade dessa criança, dessa mulher ou desse homem de não desenvolver o câncer ou de ter uma possibilidade de ter um tratamento mais adequado. Agora, um pouquinho em relação ao programa de navegação da pessoa com diagnóstico de câncer. Nós estamos discutindo isso dentro do Consinca. É uma questão super desafiadora, porque a gente, no Brasil, os nossos casos são casos hospitalares e a lei traz a necessidade de regulação na rede. Eu acho que a gente vai poder falar isso melhor na próxima mesa, a gente desenvolve isso, porque não tem mais tempo, né? Estou roubando aqui a fala dos outros. E aqui, em relação à outra mesa que foi colocada, né, em relação ao acesso a medicamentos e tratamento sistêmico, eu quis trazer um pouquinho, que já foi até o Tiago apontou, né, que a gente fez ali a questão da Blina, tentando adequar de acordo com as necessidades para realmente implementação, mas é uma demanda reprimida de muito tempo, são aspectos aí que vão muito além da governabilidade da própria coordenação e que a gente tem atuado, né, frente às nossas possibilidades e com o apoio, acho que de todos aqui, né, pressionando para que a gente tenha aí avanço nessa questão. E, assim, eu queria chamar muita atenção que a minuta da portaria, que seria a portaria que vai regulamentar essa questão dos novos modelos de aquisição, ela já está em elaboração. E ela também vai entrar na discussão do GT do Consinca para contribuições dos atores. Então, gente, é isso, consegui. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Aline. Fica à vontade, senta aqui com a gente. Não, acho que é super importante, né, te ouvir, realmente ter esse status de como está a implementação e tudo que vocês estão pensando por aí, porque é isso, a gente sabe que tem toda uma coordenação ali com uma equipe grande, né, que tem trabalhado bastante. Acho que a gente compôs aqui essa mesa muito pensando, inclusive, no Consinca, né, o Consinca, para todo mundo ficar aqui na mesma página, tem esse nome porque é o Conselho Consultivo do INCA, que do ano passado para cá ele foi reformulado ali e vem para um lugar agora mais ligado ao Ministério da Saúde, né? O INCA continua como um suporte técnico importante, mas agora mais com a CGCAN, né? Com essa nova coordenação. E o INCA e o Consinca também passou por uma ampliação, acho que são mais de 50 organizações que fazem parte hoje, é bastante gente, o Oncoguia está, cada um dos convidados aqui também está participando ali de alguma forma, exatamente porque o Consinca tem sido esse lugar em que a gente está discutindo como vai ser a implementação dessa nova política, né? Então, a gente quis trazer bastante, realmente, aqui a visão de cada um e de cada ator diferente que está representado, de alguma forma, nessas reuniões, inclusive porque está dividido ali, né? E você trouxe super ali na sua apresentação, que tem vários GTs, e cada GT está discutindo um pedacinho também de como vai ser essa nova política, né? Então, queria ouvir aqui os nossos convidados a respeito disso. Acho que a gente vem de uma manhã intensa, né, robusta, com bastante informação e bastante desafio mesmo, do que a gente enfrenta já e do que a gente precisa olhar, levar em consideração quando a gente discute essa nova política. Então, queria escutar um pouquinho de vocês, de como vocês têm visto esses desafios todos, inclusive essas discussões também do GTs. Vou pedir para a Cláudia, da Fiocruz, que está com a gente online, acho que ela já está por aqui. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem? Posso começar com você, inclusive, se quiser já começar com suas contribuições? Por favor. Bom dia. Eu estou me vendo com delay, então eu estou... A minha máquina está dando jeito aí, está diferente.
Mas eu agradeço muito esse convite e peço desculpas por não poder estar aí, mas cheguei ontem às 11h da noite de Brasília. Foi também uma reunião sobre judicialização, final de um projeto grande de pesquisa do DJude. E me solicitaram fazer alguns comentários sobre a política, né? E sobre como seria interessante, do ponto de vista de evitar mais judicialização. Então, eu tentei rascunhar alguns pontos, mas assisti a mesa anterior toda. Né? E eu acho que duas pessoas me impressionaram muito pela objetividade, pelo conhecimento do tema e da inserção pública. O Thiago, com quem eu convivi já no convívio, e o Bruno, que falou muito bem. Né? Eu fiquei um pouco assustada com outras contribuições de que o setor privado resolveria o problema do setor público no Brasil. Eu acho essa postura um pouco equivocada, né? O setor privado está submetido a regras diferentes. O setor público tem muitos constrangimentos, né? De agilidade, tem que se pautar em regras administrativas. Lamentavelmente, seria muito bom se nós pudéssemos ter as facilidades e o dinheiro do setor privado no setor público, mas isso não acontece. Então, a gente precisa ter clareza de onde a gente está, para quem a gente está falando e o que a gente pode conseguir, o que a gente pode, de fato, almejar. Né? Senão alguém também falou muito bem, a gente não deve dizer que vai fazer e não fazer. Esse tem sido o meu mote na discussão da política. A política tem que ser clara, transparente e muito honesta. Né? A gente não pode prometer e não fornecer. Então, alguns pontos que eu gostaria de ler para vocês aqui. Bom, primeiríssima coisa é que a gente não chama medicamento de droga e nem de medicação. Medicamento é medicamento. Droga é aquilo que induz a dependência física ou psíquica, é a matéria médica, ou então é o drug do inglês, que para nós é fármaco. Então, usar os termos corretos também é muito importante. Eu sei que isso é prevalente dentro do discurso da academia no Brasil, mas esse é um problema. A gente está falando de coisas diferentes, né? Eu diria também, concordando com o Thiago, que a oncologia não foge à regra do Brasil, em relação ao número de normativas, em relação ao excesso de regulação, né? E que para a condução da política isso é muito difícil e muito complicado. E recentemente tivemos novas normativas, política de oncologia para segmentos diferentes da sociedade, e com isso a expectativa é que haja um foco, né? uma atenção especial a esses lugares ou a essas pessoas. Né? Não se deseja que isso não aconteça. São pessoas, são segmentos que necessitam da atenção. Sem dúvida, mas esfacelar a política e dar filhote em políticas não resolve essa questão, né? E nem, de certa forma, favorece uma integração. Antes cria certos feudos, né, de influências, feudos de manejo da política para interesses que às vezes não são os interesses nacionais, né? Bom, a outra questão é que medicamento é medicamento, não é procedimento. Então, essa atual conformação da política de atenção ao câncer, que vem já de muitos anos, né, em que o medicamento está abduzido dentro do procedimento, isso não resolve, antes torna o processo muito pouco transparente, obscuro e favorece a iniquidade. Né? Então, a gente tem que chamar o medicamento daquilo que ele é, medicamento. Né? E não tem problema nenhum ser medicamento. Né? O antineoplástico é medicamento, os adjuvantes são medicamentos, não importa. É medicamento e vai ser usado dentro de procedimento. Isso também não influi no financiamento. Né? Não é isso que vai criar constrangimentos para a política. Né? Antes, isso favorece
a tal duplicidade do meu SUS não é igual ao seu SUS, porque cada um pode colocar o medicamento dentro do procedimento, o procedimento é o mesmo, mas o medicamento é outro. Então, de fato, a coisa não funciona tão bem assim. A outra coisa é que o medicamento tem que estar dentro da Rename, né? Nisso, os oncológicos não constam na Rename, são usados no SUS. Então, a gente está contrariando a lei e o decreto, né? A lei 12.401, que diz que é a Conitec e não a ESMO, desculpa quem está aí. A Conitec até usa e inclui todas as recomendações da ESMO. Eu trabalho na OMS, no grupo de especialistas na lista modelo e usamos a ESMO. A questão não é usar a ESMO, a questão é que a instância legalmente habilitada para incorporar tecnologias no Brasil e para dar e fazer a decisão em avaliação de tecnologias é a Conitec, não é a ESMO. Então, a gente não segue essa lei, né? A lei da Conitec, e a gente não segue o decreto 7.508, que diz explicitamente que todos os medicamentos prescritos no SUS têm que estar na Rename, né? Então, a gente tem algumas falhas oftalmológicas, oncológicas, e aí eu pergunto por quê? E alguém na mesa anterior falou, é importante isso ter, porque isso é causa de judicialização, pessoal, né? Então, a gente tem que ter cuidado. A outra coisa, e a minha antecessora falou muito bem, né? Protocolo é importante, né? Ao médico que falou sobre os benefícios do setor privado, né, e disse que o protocolo é do passado, eu concordo, né? O protocolo é um pouco passado, mas ele é o passado mais recente possível de contribuir para algum tipo de isonomia de tratamento, né? Então, a gente tem que usar o protocolo dentro do setor público, a gente tem que usar níveis de recomendação, de evidências, para poder incluir alguma coisa dentro de um protocolo. Então, não interessa se exista uma opinião A, B ou C, mas dentro da instância legalmente constituída para incorporar medicamentos no Brasil, que é a Conitec, você precisa gerar protocolo. E nesse sentido, eu tenho ouvido lá no Consinta que logo as DDTs, graças a Deus, serão aposentadas, né? Porque elas geram iniquidades também. Eu tenho diretrizes flexíveis que não contribuem para a isonomia e para a equidade do sistema. Então, os protocolos são importantes para o SUS. Os protocolos são importantes para o país. E acho que só para comentar também desse ponto, Cláudia, desculpa, mas porque a gente não falou muito sobre isso, né? Mas acho que realmente existe essa grande expectativa em relação às DDTs que agora vem virando e já tem uma primeira de câncer de mama que foi discutida nesse novo modelo, né? Então acho que também a gente espera ver também alterações na prática já com essa mudança de normativa que vai vir do Ministério, né? Que concordo com você, nem a lei da Conitec a gente não tem seguido. Não sei se você ainda tinha outros pontos para falar, se eu posso ouvir também aqui os demais membros da mesa. Desculpa, mas eu tenho. Eu escrevi meus pontos aqui, eu vou falar muito rapidamente, mas infelizmente acho que atrasa um pouquinho. Uma das questões que eu gostaria de colocar, que eu acho que também favorece a questão da judicialização, eu não ouvi ninguém falar isso. A gente tem que formar os prescritores. O prescritor do sistema público, ele é do sistema público. Ele não pode agir como se ele estivesse no sistema privado. Ele não está no sistema privado, ele está no sistema público e ele tem que aderir às regras do sistema público, lamentavelmente, boas ou ruins. Então, ele precisa inserir bem os dados dentro da PAC, né? Ele precisa respeitar as questões de conflito de interesse. Inclusive, tem um enunciado, número 58 do CNJ, que obriga que os prescritores que emitam prescrições para compor processos judicializados de acesso a medicamentos devam também inserir suas declarações de ausência de conflito. Isso eu não sei se todo mundo sabe, mas tem que acontecer. Então, ele não pode ter ligações com a indústria.
Eu acredito também que a gente poderia melhorar a questão das compras, né? A gente tem, dentro do sistema público, não estou falando de compras centralizadas, estou falando de compras diferentes e heterogeneamente executadas dentro do sistema público. Então, eu tenho diferentes órgãos comprando de forma diferente, preços diferentes. O Bruno falou muito bem, né? Agora eu mesma vou começar a trabalhar com preços de oncológicos. Então, a gente não pode se pautar nisso. Até porque a inovação não pode conduzir, gente, infelizmente, o que é mais novo nem sempre é o melhor. Acabou de sair uma revisão do JAMA gigante mostrando que dos 129 medicamentos entregues oncológicos que passaram por fast track, ou o registro acelerado nos Estados Unidos, uma grande parcela não foi não satisfez as expectativas de efetividade. Então, a gente não pode confiar nisso. A gente tem que cuidar, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, comprar por comprar não dá certo. Temos que fazer estudos de efetividade de tratamento, né? Porque estamos tomando decisões de alocação de recursos baseados em quê? Na opinião do ESMO, na opinião de prescritores isolados, no sistema privado, de onde os prescritores do sistema público importam suas opiniões. Não pode, não é possível isso. Não vamos nunca suscitar judicialização se a gente entender dessa forma. A gente tem que entender onde a gente está, né? E a gente tem que informar a política. Não é possível a gente continuar sem um acompanhamento crítico, clínico ou de gestão daqueles medicamentos judicializados. A ultimíssima coisa que eu queria falar é sobre a questão da incorporação. Alguém também disse isso, né? Não se pode incorporar sem antes entender quem vai pagar. Sem antes fazer um excelente estudo de impacto orçamentário para saber quanto que vai custar essa tecnologia e quem vai pagar essa tecnologia, porque senão a gente está fraudando os princípios do SUS. E por fim, outro ponto também, que foi muito dito, que é sobre as prioridades. Se o câncer é uma prioridade, inegavelmente ele é uma enorme prioridade, a gente tem que priorizar o foco no câncer, a discussão do câncer, a inclusão do diagnóstico dentro da atenção primária, porque a gente precisa, né, de diagnóstico molecular hoje em dia. E se a gente está ofertando tratamentos sem a certeza do diagnóstico correto, a gente também está fraudando o sistema, porque a gente está tirando um dinheiro que não está sendo empregado de forma adequada. Então, sem uma priorização integralizada em relação ao câncer, em relação ao tratamento, ao diagnóstico e à política, a gente está em maus lençóis. Eu queria parar por aqui. Eu falei talvez mais, mas eu me programei para falar isso tanto. Não, fique tranquilo. E acho que passou bem por todos os pontos que a gente vem discutindo aqui hoje, né? Que acho que é essa a nossa intenção mesmo. Obrigada, Cláudia. Vou passar aqui para o Rodrigo, e acho que eu queria te ouvir um pouquinho, Rodrigo, porque você vem e representa ali, né, no Consinca a EBSER, que olha ali para a rede de hospitais universitários e que tem uma importante participação quando a gente olha para cuidado oncológico, né? É uma parte importante dos pacientes vão para os hospitais universitários também de alguma forma ali, né? Enfim, então, qual que é o papel da EBSER nessa discussão também, entendendo que tem essa participação importante enquanto rede que está inserida no SUS e que atende no dia a dia também esses pacientes e que pensa também política de alguma forma, inclusive por isso que está ali, né, no Consinca com a gente. Bom, primeiro queria parabenizar a qualidade do debate, parabenizar muito a Oncoguia pela sua atuação e por ter contribuído, junto com outras organizações da sociedade civil, por esse estágio agora de maior consciência da importância que é para a sociedade brasileira colocar no centro da sua agenda tecnopolítica, com todas as suas consequências, a questão do câncer. Acho que vale a pena rapidamente falar, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela tem 10 anos, ela é uma empresa que faz a gerência de hospitais universitários federais. Então, as universidades brasileiras, após uma crise, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, o Ministério da Educação decidiu
não mais fazer a gestão de forma isolada desses hospitais, mas organizar uma estatal 100% dependente, portanto, 100% pública. Nosso único acionista é a Procuradoria, o representante do nosso acionista é a Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, da Fazenda Nacional, e ela hoje ela contratualiza com o gestor do SUS e ela contratualiza, por óbvio, com o reitor da universidade, no sentido de operacionalizar as ações de gestão hospitalar, provimento de pessoal, insumo material, gestão de equipamento e todo esse processo, para garantir ensino, pesquisa e inovação, no pacote que cabe à universidade, porque o hospital é um importante espaço de pesquisa, de formação, das mais várias áreas, não só da saúde. A engenharia de produção tem, só para dar um exemplo, tem bebido muito no hospital como um espaço, por complexo que é, num espaço de formação e de pensar organizações e gestão e mudança nas organizações. Só para dar um exemplo. E a gente contratualiza com o gestor do SUS, município ou estado, a variar da história, sobre a oferta ao Sistema Único de Saúde que a gente coloca. Por dependente, somos uma estatal orçamentada, então estamos no orçamento público com três principais fontes. Orçamento MEC, que cobre principalmente a nossa folha de pagamento. Nós estamos falando hoje de 60 mil trabalhadores no total, 64 mil trabalhadores no total. Empregados públicos, EBSER, 44 mil trabalhadores, a gente está colocando, vamos aumentar. A outra fonte de recursos é o recurso contratualizado com o SUS e substituindo o que antes se chamava REUF, o PRO-SUS, com recurso discricionário, esses dois últimos, do Sistema Único de Saúde, em torno de 4 bilhões de reais. A nossa operação custa algo em torno de 15 bilhões de reais ano, pelo menos dados do orçamento passado, e 4 desses 15 bilhões são custos do SUS, custos ou custeados por recursos ações e serviços públicos de saúde. Eu estou falando isso porque quando o Ministério da Educação pensou a partir, na verdade, resolver um problema de pessoal e de gestão dos hospitais universitários. E para resolver, ele cria uma estatal e unifica essa gestão, ele atira num problema, mas ele acerta, e a gente está tentando radicalizar isso na nova gestão, e ele acerta em outra questão, porque ele cria hoje o que pode ser um dos principais dispositivos estatais de implementação da Política Nacional de Saúde. Porque nós temos hoje, aí eu vou falar mais um pouquinho dos dados da EBSER. Além dos 60 mil trabalhadores, são 8.500 leitos geridos pela EBSER hoje, 41 hospitais universitários, 55 mil estudantes, algo em torno de 8 mil residentes, e por aí vai. Portanto, interferir e entender a EBSER como um elemento estratégico da Política Nacional de Saúde, e lembrando que hospitais universitários são, via de regra, tem importantes exceções, mas, via de regra, são hospitais que têm um nível elevado de complexidade, do ponto de vista de especialização, e, por estar nas universidades federais, das melhores do Brasil, tem também bons especialistas e a possibilidade de produzir pesquisas em relação a isso. Então, esse elemento. Porém, a EBSER, dos seus 10 anos de vida, 6, ela viveu sobre o governo Temer e Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque ela viveu sobre emenda do teto. E isso teve consequências que atrasaram a sua radicalização no que ela pode ser de potente. Porque a resposta para a redução dos recursos e o congelamento dos recursos na área da saúde e da educação, onde ela se encontra, foi um movimento radicalizado nos últimos 4 anos, um movimento inclusive indo na onda do que, em geral, hospitais de ensino acabam acontecendo no Brasil, que é de se fechar para as necessidades do SUS. Quase como que a responsabilidade da EBSER é garantir ensino e pesquisa, porque os nossos principais contratantes são os reitores, e o SUS, a gente se fecha, ou
sobre a lógica da sustentabilidade financeira, ou seja, a conta tem que fechar no final, eu organizo um processo que reduziu leitos ativos, reduziu a participação, salvo raras e honrosas exceções, reduziu a participação no enfrentamento à pandemia e reduziu a participação na atenção especializada em geral. Nós, de março de 2023 para cá, a partir da gestão do ministro Arthur Quioro, presidente da EBSER, a gente tem feito um esforço de fazer 2 movimentos importantes. Eu já chego no câncer, acho que eu vou cumprir o tempo. A gente fez 2 movimentos importantes nesse processo. Um não existe contradição entre ensinar, pesquisar bem e atender bem. Muito pelo contrário. Eu não quero ser operado por um cirurgião que aprendeu no hospital que não fez cirurgia. Eu quero ser operado por um cirurgião que, da minha cirurgia, fez pelo menos 2.000 na sua vida. Porque o volume de atendimento ele é decisivo na formação, para pegar a mão. Eu dei o exemplo da cirurgia, mas o olhar clínico também ele é decisivo no processo de formação. E pesquisa sem N é fingir que está fazendo pesquisa ou fazer pseudociência. Então, quando a gente pensa, também só um exemplo, em pesquisa clínica, é pensar num volume de atendimentos também. Portanto, uma vez que não é contraditório atender o SUS e atender a necessidade de ensino e pesquisa das universidades, a gente precisa radicalizar e aproximar, não só é contraditório, como é muito bem-vindo essa interação, a gente precisa radicalizar a nossa proximidade com as necessidades de saúde, com os gestores do SUS, num movimento de olhar, se perguntar logo regionalmente, enquanto hospital universitário, qual é o papel que a gente pode cumprir hoje e, num futuro, a partir de uma discussão de plano diretor. Isso é um elemento. Segundo elemento é radicalizar o que tem de potência de eu ter espalhados em 24 das 26 unidades da federação, eu ter uma rede que está nesses... em 24 dos 27, porque a gente vai chegar no 25º, que é Roraima, que a gente está abrindo ainda esse ano, mais um hospital gerenciado pela EBSER. Então, a gente está em praticamente todo o território nacional, tirando Acre e Rondônia. A gente termina esse ano só com 100 Acre e Rondônia. Então, a gente está em todo o território nacional. A gente tem volume. Vamos chegar esse ano a perto de 10.000 leitos, com a entrada dos 3 hospitais do FRJ e de Roraima. E a gente tem a possibilidade, portanto, de nos perguntar e radicalizar o que uma rede... Somos, se eu não me engano, a 2ª maior rede de hospitais, contando público e privado, do Brasil, e a maior rede pública, sobre a única governança do sul global de hospitais. Então, a gente precisa se perguntar o que tem de potência nesse gigante adormecido para implementar a política de saúde, a política de ensino, a política de formação e a política de pesquisa. E esse processo tem sido avançado. Para finalizar, a gente tem muito papel em relação ao câncer. Eu vou colocar só alguns números e dizer, de verdade, eu não cumpri, mas eu estou quase cumprindo, alguns números sobre especificamente a rede em relação a câncer. Primeiro, assim, a gente percebeu, inclusive atendendo o chamado da ministra Anísia Trindade, a gente percebeu a importância que a gente pode ter no câncer e a gente organizou um processo que vai ter mais consequências a partir de agora. A burocracia nos atrasou. A gente está organizando um processo de investimento, qualificação, ampliação da capacidade da rede EBSER de atender oncologia. A gente está chamando de oncorrede, como se fosse uma sub-rede dentro de uma rede de hospitais públicos. E que rede é essa? São 21 UNACONs, um CACOM, mas a gente está indo para 2 CACONs porque o Clementino Fraga Filho, da UFRJ, está entrando também. A gente termina o ano com a implantação do PERSUS que estão colocando, com pelo menos 10 aceleradores lineares também distribuídos no território, com residência, na grande maioria, e na formação de todas essas áreas. Então, essa é a potência que pode ser radicalizada e a gente pode experimentar, e talvez seja esse o convite que a gente tem feito cotidianamente para o Ministério da Saúde e que tem tido um diálogo muito importante com a Secretaria de Atenção Especializada, principalmente, mas para o conjunto da sociedade, que até onde podemos ir no sentido de ampliar e apoiar
a garantia do direito à saúde da população brasileira, tendo este gigante, de novo, 65 mil trabalhadores de saúde, 10 mil leitos a gente vai chegar, 8 mil vagas de residência médica e multiprofissional. Essa é a agenda que fez a gente brigar para estar no INCA, fez a gente brigar para estar na Comissão Nacional de Residência Médica, porque somos o maior formador de residência médica dos nossos hospitais, do ponto de vista único, e que tem feito a gente, sem confundir o papel, somos prestadores de serviço públicos com muito orgulho, não somos gestores, mas que fez a gente estar no espaço, se abrir para produzir esses dois movimentos. Ampliação e ampliar a porosidade dos hospitais universitários em relação às necessidades de saúde da população e radicalizar o que uma rede de hospitais universitários federais pode dar para a sociedade brasileira. Obrigado. Uau. São 21, desculpa, hospitais que vão estar na Oncorrede, que você mencionou? São 21 UNACOMs habilitados. Perfeito. E 2 CACOMs. Dos 41. 41, quase metade da rede vai começar ali. Uau, muito bom. Só para antes de passar para o próximo, Cláudio, eu sei que você está com um horário apertado aí. Fica à vontade também, o quanto você conseguir ficar aqui com a gente, mas a gente sabe que também, qualquer hora você precisa sair, então só para te deixar à vontade se precisar, tá bom? Muito obrigada, inclusive, por estar aqui com a gente. A gente ouviu, então, aqui, né, pensando na rede de hospitais universitários, e acho que, né, Pascoal está aqui com a gente também, olhando por um outro lado, da rede de hospitais filantrópicos, né, a ABFIC vem representando ali esse lugar, e que também é muito importante, né, e muito representativa quando a gente olha para o cuidado oncológico no SUS e olhando para esses pacientes, né, e para toda essa discussão que a gente vem tendo aqui nessa manhã de hoje. Então, acho que também a gente tem um lugar importante que os hospitais filantrópicos conseguem trazer para a gente de quais são as necessidades dessa rede, mas também muita coisa que os hospitais também vão precisar olhar para dentro de si e se adequar ou não em relação a essa nova política, né? A gente tem programa de navegação, a gente tem uma série de coisas ali que vão precisar acontecer. Como que vocês, na ABFIC, como que você tem visto essas mudanças que vêm vindo e essas adequações que vão precisar acontecer para a gente, de fato, ver essa lei sair do papel? Bom dia a todos. Obrigado, Luciana, pelo convite. Para mais uma vez a gente estar debatendo, né, principalmente agora, essa política que é essa lei do SUS. Antes de falar, Helena, eu gostaria de dizer o seguinte, né? O tema da mesa é sonho, né? E eu estou na oncologia há 35 anos. E eu estou sonhando há 35 anos com uma nova política. E o meu SUS é diferente do seu SUS desde que foi criado. Não é de agora, não é de 2 anos, 3 anos. Sempre foi assim. A gente tem um vazio assistencial, e eu fico muito feliz agora com a colocação da EBSERV, que vai se juntar aí, né? Porque hoje nós, enquanto hospitais filantrópicos, somos responsáveis por quase 70% do atendimento à oncologia no país, para o Sistema Único de Saúde, né? Mas nós temos uma grande preocupação. Quando a Aline colocou das mudanças, e eu vejo que o Ministério tem trabalhado muito nesse sentido, principalmente depois da criação, da coordenação da oncologia, são os atores políticos que estão no processo, que é a fragilidade do gestor estadual e do gestor municipal. É muito bonito quando a gente tem a lei, quando a gente tem as portarias, mas nós temos que falar em 5.400 municípios, são 5.400 gestores interpretando essas portarias, essa lei. E cada um tem uma visão diferente, né? Então, isso para nós é bastante preocupante, porque a gente já sofre com isso há 35 anos, desde a criação do Sistema Único de Saúde. E nós entendemos que não vai ser diferente. Nós, infelizmente, estamos limitados a tetos financeiros. Então, o financiamento dessa nova lei é uma grande expectativa do que vai ser colocado de dinheiro novo na nova política. E não é só dinheiro federal, é quanto o Estado vai pôr, quanto o município vai pôr.
Eu sei que já existe um projeto de lei aí definindo, né, quanto deverá ser feito, mas eu ainda tenho dúvida que Estado e município vão colocar esse recurso para a oncologia. Eu acho que a APAC ela tem que ser revista mesmo, não pode ficar realmente limitado, como a Cláudia falou, né, a medicamento. Né? Só para que se tenha uma ideia, desde o último reajuste da cirurgia, que foi em 2013, de lá para cá já são 109% da inflação FIP Saúde. E até agora nós não vimos um reajuste em relação às cirurgias. Então, eficácia e eficiência é fundamental, mas o que vem antes? Como vai ser esse diagnóstico? Como vai ser essa regulação? Eu sei que a mesa não é disso, vai ser amanhã, mas como que vai ser a chegada desse paciente no serviço? Vai ser da forma como está sendo hoje, os pacientes chegando em estadio 3 e 4, onde nós, hospitais, pouco podemos fazer? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. As cirurgias serão possíveis fazermos por videolaparoscopia? Muitos hospitais já fazem, mas não recebem. A radioterapia, que nós temos hoje, grandes avanços no tratamento das radioterapias. Falou-se muito aqui em câncer de pulmão. O diagnóstico de pulmão vai ser possível fazer? Hoje não é possível. E a gente vê a dificuldade que os hospitais têm em fazer esse diagnóstico. Então, a nossa preocupação é nesse sentido, né? Que realmente não fique só no papel essas portarias, que a lei efetivamente não fique só no papel, que ela acabe saindo. Eu já passei por diversas portarias de câncer. Foi a 3535, acho que a 146, mais recentemente, né, a criação dos CACONs, a 1399. Mas, para mim, em todo esse tempo, eu não vi avanço. Muito pouco avanço. A Luciana falou na abertura que a gente teve algumas expectativas sendo alcançadas, mas é muito pouco porque a oncologia representa hoje no país. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira eu recebi aqui de um amigo que o pai dele, por sinal esse amigo é secretário de saúde, o pai dele não estava conseguindo um tratamento para um determinado tumor, cabeça de pâncreas. Fazia longo tempo que estava na fila. Isso ele me pediu na segunda. Quando foi na quarta-feira, ele me ligou e falou, olha, infelizmente meu pai faleceu. Então, essa é a realidade do país. Essa é a realidade do câncer no país. O doutor Bruno foi muito feliz. É um presente sem pilha. Eu vejo dessa forma. Espero que a gente consiga avançar. Mas eu acredito que eu vou mudar, me permita, Luciano, eu vou mudar a mesa de sonho para um pesadelo. Infelizmente, nós estamos vivendo um eterno pesadelo na oncologia desse país, desde a criação do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. E por isso a gente segue aqui, inclusive, né, também trazendo esse tema, e, enfim, a gente não vai parar de falar enquanto a gente não conseguir, de fato, resolver, né, acho que é por aí mesmo, Pascoal. E aí queria ouvir a doutora Mariana, né, que vem dessa perspectiva da SBOC ali, né, e foi, inclusive, uma das entidades que participou também dos debates que a gente fez enquanto a política estava sendo pensada, né, desde lá do Congresso, e agora também no Consinca, como isso tudo se desdobra e é colocado na prática, e acho que a gente tem também um papel importante do médico, mas também das sociedades médicas, para trazer e para junto a gente conseguir pensar em como isso tudo vai sair do papel e deixar de ser o pesadelo que o Pascoal menciona, né. Então, como também que a gente pode, enquanto as sociedades médicas ali ter esse papel no Consinc, em todo esse debate? Obrigada, Luciana. Eu faço parte da diretoria da SBOC e eu posso dizer que eu acho que a gente só vai mudar, né, e sair do pesadelo e viver um sonho de verdade se todos esses atores trabalharem de forma coordenada e conjunta. Então, hoje a gente tem muitas ações descoordenadas. Então, a gente tem, por exemplo, registro de drogas, que a Anvisa, a bula, ela é mais permissiva na indicação do que o estudo pivotal que
aprovou aquela droga, né, que levou à aprovação daquela droga. Então, acho que assim, todos os atores precisam trabalhar de forma conjuntas e coordenada. Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir fazer com que essa política, né, seja regulamentada de uma forma de a gente não, de tirar do papel de verdade. Hoje a gente tem, a gente vê desperdício, né, então não adianta só ter a política de rastreamento. Então, hoje a mulher faz a mamografia e ela demora 1 ano para conseguir mostrar a mamografia. Então, a gente tem que olhar de forma coordenada com todos esses atores, né? Eu acho que, assim, falou bastante na última mesa, né, e a gente estava conversando lá ali na plateia, o financiamento para isso, para a incorporação de avanço, ele é importante, extremamente importante para o sistema público, mas também para o sistema privado. O sistema privado também está ruindo, né? O número de judicializações é muito maior no sistema privado do que no sistema público. Então, assim, a gente tem que ter a responsabilidade de, sim, discutir os nossos protocolos e, sim, o país tem que ter uma discussão de incorporação que cabe no nosso bolso. Então, assim, a literatura médica, ela é única, sim, as evidências, elas são únicas, elas estão disponíveis, mas aonde a gente vai pôr a regra da incorporação vai depender daquilo que a gente vai poder financiar. Então, acho que, assim, essa discussão ela é muito importante, né? Porque se a gente não tem claro como a gente vai incorporar, como a gente vai ter mais recurso, vai ser muito difícil a gente discutir avanço e incorporação. A SBOC, ela teve, acho que, um papel muito importante, né, em diversas audiências públicas para que essa lei fosse promulgada. E acho que o CONSINCA, a reformulação do CONSINCA e a presidente da SBOC ter uma cadeira, né, fixa, acho que foi muito importante para definir o plano de trabalho para a regulamentação da lei. Então, acho que é importante falar que, a colega falou no começo, assim, foram 7 grupos de trabalho montados para a regulamentação, e eu acho que foi muito feliz a discussão, né, dos atores dentro do CONSINCA, que a gente não deveria fazer isso por doença, mas sim por grandes etapas que o paciente oncológico tem que ter. Então, o primeiro grupo é de prevenção, promoção e vigilância, o outro é de detecção precoce, o outro de acesso ao tratamento, o outro é a navegação, o outro é cuidados paliativos, o outro é reabilitação e o 7º é pediatria. Então, eu acho que esses grupos de trabalho precisam olhar todo esse processo, né, para a gente conseguir viabilizar isso. Então, acho que, assim, é fundamental a participação das sociedades. Então, acho que é um órgão que hoje está muito mais bem representado, mas eu acho que tem que ter uma coordenação política desse trabalho, né, e olhando, né, desde o recurso. E é muito importante que a gente não perca essa coordenação de oncologia dentro do Ministério, porque eu acho que isso fez uma diferença muito grande e isso conseguiu a gente ter um avanço um pouco maior, né? Então, assim, a gente vê iniciativas, agora a Agência Nacional de Saúde tem de saúde suplementar, tem uma iniciativa de discussão de linha de cuidado. Então, acho que, assim, todos precisam estar trabalhando de forma coordenada. Então, acho que, assim, só dessa maneira, só dessa forma, a gente vai conseguir mudar esse cenário de 35 anos que as entidades filantrópicas vivem desde a formação do SUS, né, de a gente daqui no 15º Fórum da Oncoguia conseguir mostrar, evidenciar alguns avanços coordenados, né, com as sociedades médicas, com o sistema político, né, legislativo, muito importante para que a gente tenha esse avanço. E acho que o que a gente estava falando de educação médica é super importante, né, porque, assim, a gente vê o mau uso da máquina também é um desperdício grande e faz com que a gente não tenha recurso para ofertar
incorporação de tecnologia. Então, acho que assim, a formação é extremamente importante. Acho que a indústria farmacêutica é parte disso, mas eu não acho que é o responsável, o culpado por isso. Eu acho que a gente tem que trazer, tem que estar claro qual que é o nosso recurso para trazer para a mesa, para a discussão, né, da incorporação. Né, são eles que financiam, né, muito desenvolvimento de tecnologia também. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Então, acho que assim, todos esses atores, incluindo a indústria farmacêutica, as associações de paciente, as sociedades médicas, o Ministério, né, o Legislativo, o Judiciário, todo mundo tem que estar coordenado para que a gente tenha ações efetivas. Com certeza, e acho que é isso, né? Todo mundo aqui falando muito de financiamento, de dinheiro, a gente precisa conhecer também isso, né? A gente não tem clareza de quanto é esse dinheiro que está disponível, quanto de fato a gente está investindo em tudo que a gente fala em relação ao câncer hoje. Acho que esse é um ponto muito central. E aí, doutora Karina, puxando um pouco para você agora, porque a gente falou muito, né? E claro, né, na mesa anterior a gente focou muito ali na questão do tratamento sistêmico, né? Quimioterapia, enfim, mas a radioterapia também tem um gargalo importante, né? A SBRT vem, inclusive, trazendo, teve, né, um relatório super extenso ali de um verdadeiro panorama de como está a radioterapia no país hoje. A gente tem investimentos do Ministério da Saúde para tentar mitigar esse gargalo, mas a gente sabe que esse também é um desafio importante. Como que vocês estão vendo isso e como que a radioterapia se insere ali também em todo esse debate da implementação da política, né? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, excelente o painel e a gente ter tempo para discutir tudo isso, né? Acaba que nos fóruns médicos a gente acaba discutindo muito pouco disso. A SBRT, eu estou há pouquinho tempo na diretoria da SBRT. Antes eu estava do outro lado, eu era pedra, agora eu sou vidraça. Então, isso tem sido muito interessante desse ponto de vista, dessa minha mudança de paradigma, de entender tudo, como as coisas funcionam e o quanto é difícil e o quanto é fácil criticar, né? A diretoria anterior da radioterapia fez um trabalho belíssimo, chama Radioterapia 2030. Então, a ideia desse estudo foi entender como que estava a radioterapia naquele momento, e isso começou lá em 2015, mais ou menos o início desse trabalho, ele foi divulgado em 2022. E como que seria o panorama da radioterapia na próxima década e o que a gente precisaria fazer para que a radioterapia brasileira não sucateasse. E isso a gente falando de tudo, né? Serviço público e serviço privado. Então, nesse relatório, alguns dados foram catastróficos. O primeiro deles é que mais ou menos 40% dos equipamentos de radioterapia que estavam instalados naquele momento, em 2018, em 2022 entraram em obsolescência. E sim, eles entraram em obsolescência. Então, a gente está falando de 40% das máquinas instaladas no SUS para tratamento de pacientes do SUS estão obsoletas. E isso quer dizer o quê? Não tem mais peça de reposição, tá? Então, se essas máquinas quebrarem, provavelmente elas sairão de operação. É isso que significa. Eu não estou falando de obsolescência técnica, de oferecer uma tecnologia melhor para o paciente. Eu estou falando de máquinas paradas mesmo. No serviço privado, infelizmente, isso é um pouco melhor, mas não é muito melhor. A gente está falando de 30% das máquinas entrando em obsolescência em 2022. Então, eu já estou falando para vocês de dados que já estão defasados, né? Então, hoje, a grande palavra de ordem na nossa diretoria é buscar meios de tornar a radioterapia sustentável. E a gente está falando, claro, de recurso financeiro, obviamente, mas a nossa preocupação é que o fato de diminuírem equipamentos, de diminuírem vagas, de diminuir acesso, vai diminuir acesso aos pacientes, menos pacientes vão ser tratados, e com todas as consequências no tratamento oncológico que isso possa surgir, mas consequentemente, menos médicos vão ser formados, menos físicos vão ser formados, tecnólogos vão procurar outras formas de se sustentar. E com isso a gente deve entrar aí nos próximos 5 anos num período muito complexo, que a gente fala muito pouco nas outras áreas, ou a gente traz muito pouco para esses fóruns, mas é que essa falta de sustentabilidade dos serviços, e aí eu posso falar de oncologia de maneira geral, é que as pessoas
pessoas param de procurar e ir para essas áreas. Então, eu sou de uma geração que se formava 5 radioterapeutas por ano. Então, na minha idade, a gente tem pouquíssimos radioterapeutas em atividade. E é o que a gente tem previsto agora para essa geração que a gente está formando. Então, isso em termos de um tratamento, em que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a gente está falando que mais ou menos 50% dos pacientes oncológicos precisam de radioterapia em algum momento da sua doença, e que 10% dos gastos em oncologia são disponibilizados são feitos com radioterapia, isso dá um panorama geral do quão crítico a nossa situação é. No Brasil isso é um pouco pior, porque a gente não tem indústria de radioterapia no Brasil, então pouquíssimos insumos são produzidos no Brasil. E quando a gente olha isso, nessa nossa preocupação, que é tão básica, que é como que eu mantenho os serviços de radioterapia que hoje estão em atividade, não estou nem falando em aumentar o acesso, né? Manter o que a gente tem, como que essa lei se aplica e como que a gente pode olhar tudo isso. Então, eu não vejo nada de disponibilidade financeira ou como os recursos vão ser alocados, sinto falta disso na lei. O que me interessou muito, e talvez falte a pilha, né, para a gente entender como isso vai funcionar, como que esses dados que são falados, né, a gente tem a ideia na leitura da lei que vai ser criado um Big Data em oncologia, e como que esses dados a gente vai poder disponibilizar para a gente pensar melhor em como alocar esses recursos e como calcular onde a gente deve ter máquinas de radioterapia, porque a gente sabe que às vezes essas máquinas estão... Na Avenida Paulista a gente brinca que é a maior concentração de radioterapia talvez do mundo. São muitas máquinas de radioterapia no mesmo perímetro, né? Enquanto outras regiões do Brasil aí os pacientes às vezes têm que viajar 500 quilômetros, 600 quilômetros para poder fazer um tratamento que é diário. Outra coisa que me interessa muito é a navegação. Acho que a navegação, nesse sentido, vai ser muito importante para direcionar e para que esses pacientes sejam direcionados para os serviços de radioterapia na maneira e no momento adequado. Mas eu sinto muita falta disso. Tudo é muito bonito na lei de falar o quanto o tratamento tem que ser multidisciplinar, o quanto que a gente tem que ter acesso aos tratamentos, ao diagnóstico precoce, à profilaxia, mas o como é que eu sinto muita falta, e eu acho que fóruns como esse são muito interessantes, nem que seja para a gente fomentar ideias aqui em conjunto, ouvir ou desabafar, né? É verdade, acho que esse é o maior desafio mesmo, né? O como, que é o que a gente vai precisar fazer para tirar do papel, né? E aí, Alberto, para te ouvir aqui, finalmente, então, acho que, né, você vem de um lugar também muito interessante, né, que é ali no Instituto do Câncer do Ceará, e que tem uma atuação importante também, uma conexão grande com esse mundo todo da ATS, né, da avaliação de tecnologias em saúde, que a gente vem conversando ali ao longo dessa manhã. Como que você entende que isso está incorporado, ou que a gente pode fazer também para que isso esteja no dia a dia ali do hospital e vice-versa, né? Também levar essas demandas a nível nacional para essas agências que a gente tem conversado aqui hoje, para entender a realidade do que vocês estão enfrentando ali no dia a dia e também o contrário, né? Das necessidades do que vocês têm, de o que também precisa avançar nesse sentido, e olhando que a gente tem essa nova política que, inclusive, visa trazer regras novas para essa parte também, né? Para o que vai ficar disponível ali também nos hospitais, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Realmente o fórum é de altíssimo nível. Eu olho para essa nova política, pelo menos, como uma grande novidade. Porque o primeiro passo para se resolver um problema é a gente ter uma consciência amplificada do problema, né? E, de certa forma, o texto geral dela e a divisão por grupos, né, como colocou a doutora Mariana, ele traz uma certa sabedoria, se encaixa mais naquilo que a gente acredita que é a solução para a oncologia, né? E diante disso, embora ontem eu estava conversando com o Tiago, a gente se encontrou à noite, eu disse, eu prefiro ter um olhar inconformado, não sei aonde está o Tiago agora, não, prefiro ter um olhar inconformado, está aqui bem na minha frente. Eu prefiro ter um olhar inconformado do que ter um olhar, na verdade, pessimista.
E eu acho que esse é o olhar que a gente precisa ter, né? Sim, a gente precisa ter fontes de financiamentos. E precisa, de fato, a gente está muito aberto e atento quando essas oportunidades elas se abrem, né? Falando da radioterapia, né, a gente tem um médico que é o Dr. Renato Pierre, que faz parte da sociedade, e eu vi o estudo de vocês de 2018, e eu falei sobre ele agora, há pouquinho tempo atrás, para o congresso na Federação dos Hospitais de São Paulo. E o que a gente tem de necessidade de equipamentos nos próximos anos no SUS, que é pelo menos por volta de 182. Mas nós temos um PESUS 2, né? Nós temos alternativas, e quando a gente fala de adição de tecnologia em saúde, né, de avaliação de tecnologia em saúde, a gente tem que falar, na verdade, da eloquência, a gente tem que falar da superioridade, a gente tem que falar da propensão ao desfecho favorável, a gente tem que olhar também os resultados, a gente tem que aprender a medir melhor. E como esse é um desafio muito grande, eu não acredito num reflexo de tudo que está sendo desenhado num curtíssimo espaço de tempo. Talvez eu até esteja fugindo um pouquinho da pergunta. E falando em oncologia dos sonhos, oncologia possível, não é uma pergunta binária. Porque assim não é oncologia, porque assim não são as nossas vidas, né? A gente tem aí um rescaldo de um momento pandêmico em que nós temos todos um prejuízo assistencial, nós temos muito a incorporar, mas não é só por resolver assimetrias assistenciais, é por ofertar tratamento adequado, ofertar o tratamento assertivo. A gente fala de medicina de precisão, oncologia de precisão, isso parece ser tão distante. A gente não pode perder os olhos daquilo que nós precisamos atingir pela nossa realidade atual. Então, a gente tem que ter aquele ditado velho, bem pé de chinelo, um olho no peixe e um olho no gato, né? A gente tem que olhar o rescaldo que a gente tem e a gente tem que olhar o que a gente precisa construir. Sobre essa ótica, a gente sempre olha para a adição de tecnologias em saúde do ponto de vista dessa eloquência, da superioridade, do que é essa entrega, da experiência, do conforto, da diminuição de efeitos colaterais, de uma propensão maior a um desfecho favorável, né, a paciente livre de progressão de doença com qualidade de vida. Isso a gente tem buscado formas e formas, na verdade, de realizar na radioterapia, ofertar alta tecnologia de forma massiva para todos os pacientes do SUS, cooperar com outras instituições, né? Nós cooperamos com a Beneficência Portuguesa, com o INCA, com Moinhos de Vento, estamos em diálogo com a USP Ribeirão. Então, assim, sair um pouco da caixa, dialogar, se integrar. Cuidado paliativo, que é um dos grupos, e eu não vou encontrar agora a pessoa que falou primeiro sobre cuidado paliativo, é uma questão humanitária. É uma questão humanitária. A oncologia mas o cuidado paliativo é uma questão humanitária, porque a gente se depara com uma situação em que muitos dos pacientes que a gente acolhe na primeira consulta, eles já são fora de prognóstico. E a gente não pode deixar de assisti-los, porque tem uma regra que fala que ele precisa de um procedimento cirúrgico precedente ou de 4 diárias de internações precedentes. Não, a gente não atua assim. Então, naquilo que a gente, na nossa inconformação, e a gente não pode se deparar com determinantes sociais, ou o que seriam determinantes sociais, e nos acomodarmos que aqueles determinantes sociais vão ter uma implicação sobre o futuro, sobre a vida, sobre a autonomia, sobre o destino daquelas pessoas, né? A gente tem que ter um olhar de o que é necessário fazer para transformar isso, para transformar essa realidade. Então, desse ponto de vista, e eu me preocupo muito com o financiamento, como diz o Pascoal, porque ele é uma fonte de tensão, nós temos gestores em vários pontos de conexão, e o financiamento, sim, é muito importante. A criatividade para fazer a evolução tecnológica, a incorporação e a busca de recursos capitais das mais diversas origens é necessário ser feito também. Às vezes, escrever um projeto dá trabalho. Você precisa fazer um convencimento que muitas vezes é interno, né? Com licença da palavra, na capacitação dos nossos médicos, ou até mesmo na capacitação de quem tem um contato,
a enfermagem, que tem um contato, acho que muito mais próximo para fazer navegação que precisa ser preditiva na organização de tratamento e pós-tratamento. E a gente tem uma realidade, quando a gente fala no contexto geral sobre tecnologia, onde a patologia molecular, a genômica, a inteligência artificial, elas deverão ser incorporadas. Então, eu estou ouvindo falar a doutora Mariana sobre radioterapia e eu pensando em radiomedicina, quando na radioterapia a gente vai estar abordando as questões ligadas a ablações cardiológicas, ou mesmo tem outras questões que não são neoplasias, que podem ser abordadas pela radioterapia. Então, para a gente chegar nessa discussão, a gente ainda vai ter que comer um bocado de sal, né? A gente tem um caminho a percorrer bem longo, né? Um diálogo verdadeiro, um diálogo concreto, né? Um diálogo, na verdade, despido do desejo de ganhar uma discussão, mas de entender quem precisa ser beneficiado, né? A gente, aí falando de novo de determinantes sociais, a gente muitas vezes, no Nordeste, nós precisamos nutrir o paciente para tratar, para que ele tenha um desfecho melhor, para que ele possa ter um sistema imune melhor. E as coisas vão fazendo sentido, porque não pode ser também a tecnologia pela tecnologia. A gente submeteu um projeto agora, que tirou primeiro lugar no âmbito do Ministério, no PRONOM, de pesquisa de cirurgia robótica, né, no âmbito do SUS, para câncer de pênis, que é uma realidade que aflige o nosso Estado. E você diz assim, todas as cirurgias devem, a gente tem laparoscópica, né, Pascoal, no SUS, todas as cirurgias devem ser laparoscópicas, robô assistidas, em todas as especialidades? Não, mas em muitas delas elas são muito mais eloquentes superiores. Você pega uma mulher de idade jovem, com endometriose profunda, você tem uma chance muito maior de preservação do aparelho reprodutor. Então, muitas vezes, a conta sobre tecnologia ela precisa ser ampliada. Se eu tenho um painel sindrômico para avaliar leveduras, bactérias, resistências, gram negativo, gram positivo, como se fosse um conjunto de PCRs multiplex, e esse exame não é custeado por uma operadora, mas ele vai atuar para que você entre com o antibiótico correto, que você libere liberando o paciente numa condição de alta, você girar esse leito mais rápido, então a conta vai se pagar de outra forma. O próprio cuidado paliativo que tem que acontecer como prevenção de risco desde o início do tratamento e que um dia pode se tornar exclusivo, ele também vai aumentar a capacidade de atendimento. Então, o olhar precisa ser ampliado, as dimensões das contas precisam ser ampliadas. Quando a gente olha para a ANS ou olha para as operadoras, muitas vezes elas são míopes, porque a gente tem expressões genéticas já no rol, mas você chega nas operadoras loco-regionais, a gente sabe que elas não estão nem liberadas, né? Aí você diz assim, então a miopia, porque você deixa de atuar de forma assertiva, ou você concede um tratamento que não vai fazer efeito, e esse paciente vai acabar tendo um tratamento mais longo, você tirou a chance de prognóstico melhor. Então, isso acontece tanto no privado quanto no SUS. Não vamos imaginar que isso não acontece no privado, tá, gente? Tanto que o serviço da saúde suplementar está aí vivendo de receita financeira. Né? E vou dar um spoiler, só que a gente tem uma mesa, inclusive, de tarde, para falar disso, porque acho que os sistemas precisam ser discutidos. Né? Então, assim, eu concluo dizendo que nós precisamos de integração, nós precisamos de ampliação da nossa visão, nós precisamos de cooperação e precisamos pegar essa dimensão do que está posto na política e lutarmos firmemente para que ela seja efetivada. Obrigado. Obrigada. Pascoal, rapidinho, quer fazer um comentário? Eu quero fazer uma pergunta também para a Aline, para a gente... Só queria aproveitar, queria pegar o slide que o Tiago apresentou sobre medicamentos. Eu só queria dizer o seguinte, espero que essa lei não fique aguardando posterior autorização para tramitação, que é muito comum aqui no país. É verdade. E aí, Aline, para a gente fechar aqui também,
a nossa mesa, a nossa discussão, acho que ficou muito claro, né, na fala de todo mundo. A gente falou muito de integração, de coordenação, de cooperação. Isso tudo precisa ser feito, de fato, para a gente conseguir avançar. E acho que todo mundo vai concordar também que a gente sentiu uma melhora muito significativa na comunicação, na facilidade de comunicação com o Ministério da Saúde, quando a gente teve a coordenação do câncer, né? Juntou tudo ali, a gente consegue um diálogo melhor, inclusive a gente vê que as respostas também vêm de uma forma mais clara. E, claro, né, a gente não pode deixar de comentar da saída do Fernando, que estava nesse papel de coordenador, né, dessa área, na última semana, e a gente fica aflito aqui, todo mundo um pouco ansioso para saber o que vai acontecer. Não sei se você já tem essa resposta, mas o que você pode contar que vocês estão vendo aí para os próximos meses? Bom, assim, resposta de, por exemplo, quem vai assumir a coordenação não temos. O que hoje a gente tem de diretriz é manter o andamento do que já está acontecendo como planejado. Enfim, vamos seguir como a gente já tinha planejado, né? Com as ações que eu apontei, com as reuniões, a gente até já tem a próxima reunião do Consim, que é dia 24, né? Você já está confirmada. As reuniões do GT já estão acontecendo desde o dia 26 do 3. E, assim, a gente tem tido reuniões periódicas e as discussões têm sido muito ricas, né? Eu acho que... E a concepção da coordenação é essa mesmo, de estar junto, para construir junto isso e viabilizar. Eu acho que é interessante comentar, porque, assim, atualmente tem um decreto que prevê uma análise de impacto regulatório das novas legislações que tenham aí um impacto financeiro. E a gente já concluiu esse estudo da nova lei e a gente está agora analisando e discutindo internamente também essa questão, né? Porque é feito um relatório sobre os riscos, né? Os riscos potenciais de implementação. Então, tem uma metodologia que a gente segue para a publicação desse relatório também. Então, acho que isso também é uma estratégia que guia e que antecipa riscos que a gente vai ter, né? E riscos que a gente tem que mitigar. Então, acho que é ser transparente, que não é fácil, é um desafio, assim, mas esse é um desafio que a gente está disposto aí a levar para frente. Obviamente, que tem questões que extrapolam, né, a governabilidade da coordenação e que tem que ser discutidas em outras instâncias, mas que, do ponto de vista da resposta à sua pergunta, vida que segue, a gente vai seguir com o que estava planejado. Entendeu? Perfeito. Esse relatório, então, vocês devem apresentar no Consinc, então, para a gente? Não, esse relatório, acho que ele não está concluído e eu não sei se a gente compartilha ele por uma questão legal, entendeu? Entendi. Eu acho que ele é uma publicação dele de uma forma ou por outra. Ok, ficamos ansiosos aqui pelos mas próximos passos. Mas a gente pode então levar, não o relatório em si, mas o que foi identificado de os risco, pontos né? principais. Eu acho que Pronto. isso que é o discutido. O que está sendo discutido no Consinc do ponto de vista da operacionalização? Quais são os riscos? O que é limitante? O que é um fator limitante para o que nós identificamos com a coordenação como um fator limitante? E o que vocês, como atores que estão na ponta, né? Por exemplo, né, a Mariana falou da radioterapia. A gente tem essa questão da radioterapia desde com o projeto Expande e que essa dificuldade profissional é uma dificuldade que desde aquela época, porque o pessoal não quer ir para o norte trabalhar. Radioterapeuta não vai para o norte. Quando vai, pede o rim. E o gestor não tem como contratar. Então, são questões também que a gente tem problematizado até desse mais assistencial, né? Com certeza. Então, assim, é uma coisa complexa, né? Muito. A físico-médico, a gente tem um quantitativo de físico-médicos reduzidos, então a gente tem colocado a questão da formação do físico-médico, residência físico-médica, né? Da ampliação dessas vagas para que tenham mais profissionais. E a gente tem agora também a aprovação, felizmente, do PAC, né? Para que a gente tenha aí várias máquinas previstas para expansão, mas também para troca dos medicamentos, dos equipamentos que estão obsoletos, que a gente realmente também está ciente disso. E é fato, mas são movimentos que têm que ser conjuntos, né? Tanto essa questão da interiorização e da conscientização também da necessidade desses profissionais saírem, né, do sul e sudeste e do litoral. Porque não adianta a gente instalar lá no Pará um serviço com todas as coisas e não ter que operar o serviço, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar também nessa questão da formação, que eu acho que é uma preocupação viável. Porque, assim, eu vou ter gente para trabalhar, né? Se eu ampliar, ou se eu trocar, ou se eu realmente não vou ter. A gente tem essa dificuldade há anos, né? Na radioterapia. Acho que, enfim, acho que isso são muitos problemas complexos e por isso, inclusive, a gente
tem tantas discussões, né? A solução não vai ser única, ela vai ser igualmente complexa. Gente, acho que a gente encerra por aqui o nosso debate, né, grande. Ainda vamos ter muitos debates que vão perpassar a política, não tem como ser diferente. Mas, né, a gente vai fazer uma pausa para o almoço, até porque a gente volta pontualmente às 14 horas com a nossa retomada da programação. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente e seguimos juntos.